Nos últimos dias, Jair Bolsonaro causou grande repercussão ao se apresentar como professor, denunciando falhas significativas na educação pública brasileira. Mas será que ele realmente entende os problemas enfrentados por milhares de estudantes em nosso país? Ou será que isso não passa de mais uma jogada política, uma forma de chamar a atenção do público e se posicionar em um momento de grande polarização? Recentemente, Jair Bolsonaro causou um grande impacto ao se colocar como professor, ao denunciar falhas alarmantes na educação pública brasileira. Esse episódio aconteceu em um evento onde o ex-presidente usou sua experiência política para destacar os problemas enfrentados por milhares de estudantes em escolas públicas no Brasil. Durante sua fala, ele mencionou questões como a falta de infraestrutura nas escolas, o descompasso do currículo com a realidade do país e as dificuldades enfrentadas pelos professores, como a falta de valorização e baixos salários. Mas será que Bolsonaro é realmente a pessoa certa para falar sobre esses problemas? Desde o início de seu governo, Bolsonaro adotou uma postura polêmica em relação à educação. Ele cortou verbas para o setor, apoiou o homeschooling e suas críticas ao sistema de ensino público sempre foram bem conhecidas. No entanto, ao se posicionar como um professor, ele traz à tona uma questão importante. Será que ele está tentando se mostrar como alguém que compreende as dificuldades do sistema de ensino? Ou essa postura não passa de uma estratégia política para se reconectar com eleitores desiludidos com os gestores atuais da educação? O Brasil enfrenta há anos uma crise educacional profunda, que vai além de um governo ou partido. A falta de investimentos adequados, a desigualdade no acesso à educação de qualidade e a falta de estrutura nas escolas são problemas crônicos que afetam as futuras gerações. E, agora, com a aproximação de novas eleições, a maneira como esses problemas são apresentados se torna um ponto de debate crucial. Bolsonaro, ao se colocar nesse papel, parece querer tocar em feridas antigas. Mas será que ele está realmente disposto a mudar a situação ou apenas usando isso como uma jogada política para se aproximar de eleitores que buscam mudanças na área da educação? Bolsonaro, ao se posicionar como um crítico da educação pública, destacou várias falhas que, de fato, são realidades recorrentes no Brasil. A primeira delas foi a falta de infraestrutura nas escolas públicas. Escolas sem laboratórios, sem bibliotecas adequadas e muitas vezes sem até mesmo a estrutura básica de sanitários funcionando corretamente. Essa é uma realidade enfrentada por milhares de estudantes, especialmente nas periferias e em regiões mais afastadas. As condições precárias de muitas dessas escolas limitam o aprendizado e, em muitos casos, a simples convivência com o ambiente escolar. A falta de investimentos estruturais compromete o futuro das crianças, que, ao invés de focarem no conteúdo curricular, têm que se preocupar com a própria segurança e com a qualidade do ambiente de aprendizado. Bolsonaro também criticou a defasagem curricular das escolas públicas. De acordo com ele, muitos dos currículos não acompanham as mudanças e as necessidades do mercado de trabalho e da sociedade moderna. Esse é um ponto que realmente gera preocupação. A educação muitas vezes ainda está presa a um modelo antiquado que não prepara os estudantes para os desafios atuais, como o avanço da tecnologia e a globalização. A formação oferecida muitas vezes não prepara os alunos para o mundo digital ou para as profissões que emergem a cada dia. É necessário que haja uma atualização dos conteúdos, não apenas na teoria, mas também na forma de ensinar, para que o aluno não se sinta perdido e desconectado da realidade. Além disso, Bolsonaro levantou a questão dos baixos salários dos professores, um ponto crítico que gera um ciclo vicioso dentro da educação pública. Com salários baixos, muitos professores não conseguem se manter motivados ou capacitados para entregar um ensino de qualidade. A desvalorização profissional acaba gerando uma alta rotatividade de professores, o que impacta diretamente a qualidade do ensino. E o que vemos é uma fuga de profissionais para outros setores, deixando a educação pública sem os melhores profissionais, comprometendo ainda mais o aprendizado dos estudantes. Outro ponto que Bolsonaro apontou foi a falta de gestão eficiente nos sistemas educacionais. A burocracia, o desvio de recursos e a falta de fiscalização efetiva são problemas que contribuem para o fracasso do sistema. Em muitas ocasiões,
recursos destinados à educação não chegam da forma como deveriam, ou são mal administrados, gerando desperdício e ineficiência. A gestão pública da educação muitas vezes não tem a capacidade de se reinventar ou de enfrentar as crises que surgem. A reforma educacional é uma necessidade urgente, mas sem uma gestão responsável, qualquer reforma fica estagnada, sendo mais uma promessa política do que uma realidade concreta. Mas será que essas falhas que Bolsonaro aponta são realmente novas? Ou ele está apenas tocando em feridas que sempre existiram no sistema educacional brasileiro? A questão da infraestrutura precária nas escolas, a defasagem curricular e a falta de valorização dos professores não são problemas exclusivos de um governo ou de um período histórico. Esses são problemas estruturais da educação pública brasileira que vêm sendo debatidos por décadas. E a verdade é que todos os governos de diferentes espectros ideológicos têm falhado em resolvê-los de maneira eficaz. Portanto, embora as críticas de Bolsonaro tenham fundamento em várias questões que afetam a educação, é preciso refletir se ele tem realmente a intenção de agir para mudar essa realidade ou se isso é apenas uma estratégia política para tirar proveito de um sistema educacional falido. As declarações de Bolsonaro, ao se colocar como professor e apontar falhas graves na educação pública, não passaram despercebidas. Sua fala gerou uma série de reações e, como esperado, elas variaram bastante. Para alguns, essa postura foi vista como um ato de coragem, um reconhecimento de problemas reais e uma tentativa de mudar a realidade da educação no Brasil. Esses apoiadores acreditam que Bolsonaro, ao destacar esses pontos, está mostrando uma preocupação genuína com a educação, algo que ele acredita ser essencial para o futuro do país. Para eles, suas palavras podem ser um chamado à ação, uma maneira de pressionar a sociedade e o governo para resolver questões que, de fato, precisam de atenção urgente. Por outro lado, houve uma reação considerável de críticos que veem a atitude de Bolsonaro como mais uma jogada política. Eles apontam que, apesar de suas palavras, o ex-presidente nunca tomou ações concretas que realmente enfrentassem esses problemas de forma eficaz. Durante seu governo, a educação pública foi uma das áreas mais afetadas por cortes de verba, e políticas como a redução do investimento em universidades públicas e o apoio a uma educação ideológica com foco em um currículo mais conservador foram algumas das bandeiras de sua administração. Para esses críticos, Bolsonaro não está sendo um professor, mas sim um oportunista, tentando se aproveitar de um problema estrutural que ele próprio ajudou a já agravar. A crítica é de que ele nunca foi, de fato, um defensor da educação pública e agora usa essas falhas como uma ferramenta para reverter a imagem negativa que sua gestão deixou no setor. Além disso, o tom de sua fala também gerou uma grande divisão entre diferentes setores da sociedade. Em um país marcado pela polarização política, qualquer declaração de Bolsonaro tende a ser vista de forma crítica ou positiva, dependendo da visão ideológica do espectador. Para seus apoiadores, ele está se colocando como uma voz contra a corrupção e a ineficiência do sistema educacional. Já para seus adversários, ele está apenas usando o sofrimento da população para se posicionar como alguém que tem a solução, sem realmente fazer nada para mudar o quadro. O próprio fato de Bolsonaro se passar por professor gerou controvérsia entre educadores. Muitos professores e especialistas na área argumentam que a educação não deve ser tratada como um simples jogo político e que as questões levantadas por ele são problemas muito mais complexos do que ele está disposto a admitir. A educação exige um olhar profundo sobre as políticas públicas de longo prazo, investimentos constantes e reformas estruturais que envolvem diversos fatores, como a valorização do professor, a ampliação do acesso e a modernização dos currículos. Mas o que Bolsonaro fez foi apenas apontar falhas de forma superficial, sem apresentar um plano concreto ou soluções viáveis. No campo político, as reações foram ainda mais acirradas. Alguns aliados de Bolsonaro elogiaram suas declarações, enquanto seus opositores questionaram sua sinceridade, lembrando que a gestão dele foi marcada por uma série de decisões que afetaram negativamente a educação. Falar das falhas é fácil, mas agir para corrigir essas falhas é outra história. E é aí que a grande maioria das críticas se concentra.
Bolsonaro pode até ter acertado ao identificar problemas reais, mas ele realmente está comprometido com a solução ou está apenas usando isso como uma tática para ganhar apoio político em um momento em que a educação é um dos maiores pontos de discórdia no Brasil? É difícil não ver a jogada política por trás dessas falas, especialmente quando lembramos que estamos em um período de forte polarização eleitoral. Para muitos, essa foi uma oportunidade estratégica de Bolsonaro para reacender sua base eleitoral e se posicionar como alguém que tem a chave para a solução de um dos maiores problemas do país. Mas será que ele está realmente comprometido em transformar a educação pública ou simplesmente em explorar um tema sensível para tentar alcançar os votos dos insatisfeitos com o sistema atual? A educação no Brasil é um tema central, mas também um dos mais complexos quando se trata de entender as desigualdades e os desafios do país. Desde o período colonial, a educação sempre esteve restrita a uma pequena elite. A maior parte da população, principalmente as classes mais pobres e as comunidades rurais, nunca teve acesso a um ensino de qualidade. Isso se refletiu ao longo dos séculos com um sistema educacional que sempre esteve voltado para a formação de uma classe dominante, enquanto as massas eram deixadas à margem. Com a proclamação da República em 1889, o Brasil começou a tentar organizar um sistema educacional mais formal, mas a educação ainda estava longe de ser universal. Foi somente na década de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, que o Brasil começou a dar passos mais sérios no sentido de democratizar a educação. Contudo, ainda havia uma grande disparidade entre as regiões urbanas e rurais, e os investimentos na educação pública eram insuficientes. O sistema educacional ainda era muito elitista, com poucos recursos direcionados para escolas públicas, e uma grande parte da população ainda permanecia fora do acesso à educação. Nas décadas seguintes, o Brasil passou por uma série de reformas educacionais, com foco no aumento da escolaridade e da alfabetização. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, por exemplo, houve um aumento nas construções de escolas e um incentivo ao ensino técnico. Contudo, as desigualdades entre o ensino urbano e rural continuaram, e a educação sempre foi vista como uma prioridade de segunda classe, quando comparada a outras áreas como a economia ou a infraestrutura. Nos anos 90, com a Constituição de 1988, o Brasil deu um passo significativo, incluindo a educação como um direito fundamental de todos os cidadãos e a criação de políticas públicas para ampliar o acesso à educação básica e superior. Mas apesar desses avanços, os problemas estruturais continuaram. A qualidade do ensino, a formação e valorização dos professores e a disparidade entre as diferentes regiões e classes sociais ainda eram questões não resolvidas. Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, muitos avanços foram feitos no sentido de ampliar o acesso à educação, especialmente nas áreas de ensino superior e educação técnica, através de programas como o ProUni e o Enem. No entanto, problemas históricos como a falta de infraestrutura nas escolas públicas, baixos salários para os professores e a desigualdade no acesso à educação de qualidade continuaram a marcar o sistema educacional brasileiro. Nos últimos anos, com os cortes de recursos promovidos pelos governos que sucederam o governo Dilma, a educação pública voltou a enfrentar uma crise financeira. A falta de investimentos e o desmonte de políticas educacionais já consolidadas geraram ainda mais desigualdade, com muitas escolas públicas operando em condições precárias. A educação, que já enfrentava desafios históricos, viu-se em um cenário ainda mais adverso, enquanto a classe política debatia as possíveis soluções. Bolsonaro, ao falar sobre a educação, não está apenas comentando sobre problemas recentes, mas sim apontando para questões que vêm de longe, refletindo a história de um sistema educacional que nunca conseguiu dar conta de oferecer uma educação de qualidade para todos. A questão é, o que ele realmente pode fazer de diferente para mudar essa realidade que já perdura por tanto tempo? A educação no Brasil é, sem dúvida, um reflexo das desigualdades sociais e regionais que o país enfrenta. E encontrar soluções para isso exige mais do que um discurso. Exige um compromisso com políticas públicas eficazes e de longo prazo. Em meio a tantas críticas e propostas,
O que podemos concluir sobre as declarações de Bolsonaro sobre a educação no Brasil? Sem dúvida, ele tocou em questões que são reais e urgentes. A infraestrutura precária das escolas, os baixos salários dos professores e a defasagem curricular são problemas que afetam a vida de milhões de estudantes. Mas, ao mesmo tempo, é importante refletir sobre o contexto em que essas críticas foram feitas. A educação brasileira enfrenta desafios históricos que vão além de um governo ou um partido, e a solução para esses problemas não será simples nem rápida. Bolsonaro, ao se colocar como alguém que entende desses problemas, desperta uma reflexão importante sobre a necessidade de ações concretas. Falar sobre as falhas é um primeiro passo, mas é preciso mais do que palavras. É necessário um compromisso real com a transformação da educação no Brasil. A história da educação no país é marcada pela desigualdade e pela falta de recursos. E se quisermos um futuro diferente, é preciso agir de forma coletiva e sustentada. Portanto, fica o questionamento. Estamos prontos para enfrentar esses problemas com a seriedade e a união que eles demandam? Ou vamos continuar sendo reféns de discursos vazios e de estratégias políticas que, no final, apenas reforçam as velhas falhas que tanto nos afligem? A resposta a essa pergunta é o que definirá o futuro da educação e o destino das próximas gerações.